Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é bases imunológicas sobre o funcionamento de vacinas, ok? Então vamos lá. Então, pontos a serem abordados, os objetivos da aula de hoje. Nós vamos falar sobre uma importante propriedade, que é afinidade e resposta imune, tá? Como que a afinidade controla aí a resposta imunológica. Vamos falar, dessa importante propriedade também, a memória, e como que essa memória pode ser mantida, tá? Muito bem. Então aqui eu vou trabalhar com vocês dois conceitos sobre o objetivo da vacinação. O primeiro diz: induzir expansão clonal de linfócitos T e B específicos a fim de produzir uma resposta imune secundária rápida e eficaz quando em contato com o mesmo antígeno, tá? Então aí está inserido a resposta imune propriamente dita. Mas o segundo conceito, apesar de estar menos elaborado, ele tem mais a ver com a vacinação, ou seja, não é apenas induzir uma resposta imune, como mostrou o primeiro conceito, mas induzir a resposta imune protetora, né? E uma outra característica que essa resposta também tem que ter é de ser de longa duração, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque quando o grupo, o pesquisador, foi delinear todo o seu procedimento experimental, eu acho que todos os pontos têm que refletir esse objetivo, tá? Então tem que ser pensado para chegar nesse objetivo. Muito bem, esse slide já está mostrando uma caixa preta, tá? Então nós temos aqui o nosso modelo experimental, um camundongo. O nosso estímulo antigênio pode ser o nosso candidato vacinal, a nossa vacina, composto por antígenos previamente selecionados. E o que nós desejamos então é obter uma resposta imune protetora e duradoura, tá? Mas e a caixa preta? O que é a caixa preta? Então, entre o estímulo, o input e o output, a resposta, nós temos aqui um organismo vivo. Nós temos aqui um organismo formado de vários sistemas biológicos altamente complexos. Nem sempre este estímulo vai induzir a resposta que a gente deseja, não. Tá? Então aqui nós temos uma descrição do que é uma caixa preta e vai cair mais ou menos o que eu acabei de falar. Então uma caixa preta é desenhada quando a parte de uma máquina, um conjunto de comandos, é demasiadamente complexo para ser mostrado em uma prancha de desenho, tá? Tudo o que precisa ser dito sobre essa caixa é que um certo estímulo, input, no caso aí o nosso candidato à vacina, permite a previsão de uma certa resposta, output. Tá? Com base nessa correspondência entre estímulo e resposta, o sistema complexo entre eles, aí nós estamos falando do sistema imune, lembrando que o sistema imune ele está ligado, e faz parte de outros sistemas. O sistema complexo entre ele, entre o estímulo e a resposta, pode ser visto com algum tipo de unidade independentemente de seus componentes, independentemente da complexidade das suas relações entre si. Tá? Na verdade, não se passa assim. Tá? Eu queria colocar que realmente a resposta ela é extremamente dependente dos seus componentes e dependente da complexidade das suas relações, tá? Das relações entre si. Na verdade, essa complexidade e essa interdependência elas são determinantes no tipo de resposta.
protetor ou não, duradouro ou não. Tá? E também depende do estímulo. Tá? Depende aqui do estímulo, tá? Do input. Muito bem. Né? Aqui falando mais sobre as propriedades, por que eu vou trabalhar essa questão agora das propriedades? Se nós vamos, né, manipular o sistema para que ele possa, né, para que possamos induzir a resposta que a gente quer, resposta desejada, ou seja, respostas imunes, protetoras e duradouras, a gente tem que entender muito bem como que funciona esse sistema e quais propriedades definem o funcionamento desse sistema. Se você não souber, a gente cai no empirismo, tá? Vai ser tentativa e acerto. Se as relações entre os componentes, né, são importantes para essa resposta, né, e aí nós temos a interação entre células, né, em diversos tipos celulares, então uma pergunta que se faz é: por que as células se ativam? Ou, o que leva à ativação dessas células? E, por último, o que mantém a ativação dessas células? Tá? Então, nós vamos trabalhar o conceito das propriedades, levando a ativação das células e a manutenção da ativação das células. Tá? Tudo, né, relacionado ao funcionamento do sistema imune. Muito bem, né? Vocês já fizeram imunologia, já tem uma noção de como que o sistema opera. Ele é formado, né, por grupos de células especiais que sofrem rearranjo, tá? Para compor aqui, para compor então o receptor para o antígeno. Tá? Então, cada linfócito, aqui nós temos o repertório de linfócitos T, tá? Esse conjunto de cada uma com seu receptor. Aqui nós temos a molécula que vai desencadear a resposta, os antígenos. Tá? Então, os antígenos interagem com as células cujos receptores são complementares ao antígeno. Então, isso induz uma ativação. Logo a seguir, as células vão proliferar e vão diferenciar. Então, as células já estão programadas para fazer isso, para ativar, proliferar e diferenciar. No caso aqui está mostrando o repertório de células B, tá? Estou mostrando aqui. E as células, então, vão se diferenciar em células B efetoras, então células B ativadas, neste caso aqui são os plasmócitos, células que vão secretar anticorpos, que são, então, os efetores da imunidade que vai garantir aí a proteção. Tá? Então, é preciso que essas moléculas sejam produzidas e que elas sejam produzidas ao longo do tempo. Então, por isso que as respostas imunes devem ser protetoras e duradouras. Tá? Então, porque o anticorpo realmente ele protege. Tá? E uma parte das células, né, mantém características da célula inicial. Vou trocar aqui o marcador. Vou até escolher uma corzinha para destacar essa célula aqui, né? A célula, na verdade, né, porque a resposta é policlonal, muitos linfócitos serão ativados simultaneamente, né? Porque o antígeno ele é composto por dezenas, né, de epitopos, tá? Mas ela mantém as características da célula inicial, tá? Muito bem, então essas células, então elas são chamadas então, tá, de
células de memória. O efetor, via de regra, ele tem vida curta, né? Eu vou mostrar isso para vocês. De uma maneira geral, ele tem vida curta. Mas essas células, as células de memória, elas se mantêm por mais tempo. Tá? Então, a propriedade ela é importante para a geração dessas células, nós vamos ver logo a seguir, e é importante para esse ciclo de ativação, proliferação, formação de novos efetores e também, né, até para a qualidade desse efetor daqui, da molécula do anticorpo que é gerada, tá? Então a afinidade ela também determina isso. Então vamos ver a seguir. Muito bem. Aqui estão mostrando, né, os linfócitos T, na verdade o linfócito T citotóxico, mas mostrando aqui o seu receptor, né? As células T têm outro receptor. Enquanto o do B é o BCR, a molécula de anticorpo, imunoglobulina, na célula T o TCR. Então, os linfócitos T, diferentemente dos linfócitos B, reconhecem antígeno na forma de peptídeos ligados às moléculas do MHC. Tá? Então está aqui o peptídeo, né? Essas bolinhas representam cada um resíduo de aminoácido e aqui a molécula de... Então, é muito importante, né, a interação entre o TCR e o complexo MHC peptídeo. Também a afinidade determina, então, a ativação dessa célula. Tá? E até, no caso do linfócito T citotóxico, vai determinar, então, a ação efetora da célula, ou seja, eliminar células infectadas por vírus. Tá? Muito bem. Né? Vamos ver aqui um pouquinho, bastante rapidamente, sobre o processo de seleção de linfócitos T e B. Né? Lá da medula óssea vem um precursor linfóide comprometido com a linhagem T. Ele não é T porque não tem TCR ainda, né? Nem moléculas coestimulatórias. Mas ao chegar no córtex do timo, o que acontece? Ele adquire o TCR e moléculas coestimulatórias. Tá? Então, sobre a influência dos hormônios tímicos aqui no córtex, ele vai sofrer um processo de proliferação, né? E vai expressar o TCR. Quando ele vai do córtex para a medula, ele sofre um processo de seleção. Ou seja, ele precisa reconhecer peptídeos associados ao MHC. Tá? E isso é determinado pela afinidade. Então, quando ele vai então, para os órgãos linfóides, como linfócito T auxiliar ou linfócito T citotóxico. Muito bem, então aqui está mostrando as possíveis interações celulares que acontecem lá no timo. Tem uma célula apresentadora de antígeno, no caso aqui ele está mostrando a célula epitelial tímica, poderia ser a célula dendrítica, o macrófago, não importa. Apresentando o complexo MHC peptídeo. Tá? O processo é um pouquinho mais complexo, mas a gente só quer entender a base dele para me chamar a atenção da propriedade. Então o que a gente pode ver aqui é que não há interação. Se não há interação, não há afinidade nenhuma. Tá? Ou seja, esse quadro mostra a seleção de TCRs funcionais. Se esse TCR aqui, né, não consegue reconhecer o complexo MHC peptídeo, né, para os complexos existentes, né, de MHC existente no indivíduo, no próprio indivíduo, ele não vai ser útil depois. É induzido à morte. Então vão restar duas possibilidades aqui, tá? Tanto para os linfócitos T efetores quanto para os T reguladores. É um pouquinho diferente, mas
não vamos entrar em detalhes agora. Então eu tenho, né, interação do complexo MHC peptídeo, interação do complexo MHC peptídeo. Aqui está mostrando uma interação de baixa afinidade de avidez. Tá? E aqui está representando uma interação de alta afinidade ou alta avidez. Tá? E lembrando que todos os peptídeos lá no timo são próprios do indivíduo. Então o que acontece aqui? Quando há o reconhecimento, né, do complexo MHC peptídeo por TCR, sendo ele de alta afinidade, essa célula é induzida à morte. Tá? Então isso que a gente chama de tolerância central. Quando o complexo MHC peptídeo é reconhecido com baixa afinidade, então a célula é induzida sinais de resgate celular, né? Como está escrito aqui. E a célula, então, é selecionada positivamente. Tá? Então isso é a base. Então, o que vai diferir entre o T efetor e o T citotóxico é apenas o tipo de molécula coestimulatória. Tá? Aqui não estão mostrando todas, mas todos os linfócitos expressam moléculas, tá, de coestimulatórias. Além do CD4 e CD8 mostrado aqui, nós temos CD28, né? Nós temos o CTLR4, né? Que são importantes, né, aí no destino desses linfócitos. Tá? Muito bem, então vamos um pouquinho para frente. Então, nos linfócitos B, a seleção dos linfócitos B é análoga, um pouco mais simples, né? Porque os linfócitos B não precisam de moléculas acessórias, não precisa do MHC. Mas aqui a gente pode ver, tá, nesses três primeiros quadros aqui, em vermelho, a presença do antígeno. Tá? Então, quando nós temos a presença do antígeno, está lá na medula óssea, né, no desenvolvimento dos linfócitos B. Então, antígeno multivalente, mas toda vez que tem o antígeno, a presença do antígeno, isso leva então à morte da célula ou à sua inativação. Tá? Quando o antígeno não está presente, né, aí não é o antígeno. Então isso fica muito claro aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que esse aqui é o antígeno próprio. Tá? Então, via de regra, né, na maioria das vezes, os linfócitos B que são selecionados, eles não são selecionados para reconhecer o quê? Os antígenos do próprio indivíduo. Isso é lógico, né? Então isso é uma forma de controle. O outro é gerando aquelas células T regulatórias. No é que nós temos aqui a célula madura, capaz de responder, e nós temos duas outras subpopulações aqui. Que os autores, né, dos livros chamam célula clonalmente ignorante. Não faz o menor sentido esse termo, né? Na imunologia nós temos cada termo, meu Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não tem sentido a manutenção de uma célula que é clonalmente ignorante, viu? Ou uma célula B anérgica que não responde ao antígeno, né? Tá? Ou essas células não existem, né? Apenas um pressuposto teórico, né? Ou elas respondem ao antígeno que não foram devidamente identificados, né? Ou não sabemos a função dessas células, né? Ela deve ter alguma função para existir. Tá? Então, não teria sentido para o organismo a existência dela se ela não tivesse função. Certinho? Então vamos lá. Então mostrando aqui que a presença do antígeno, nós vamos reforçar, leva à eliminação das células que respondem ao antígeno durante a geração dos linfócitos B.
tá? Muito bem. Então aqui nós temos o complexo antígeno, tá? Antígeno, anticorpo, né? Cadeia leve, cadeia pesada, cadeia leve, cadeia pesada. Então eu poderia ter colocado o antígeno aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue. Eu não sou muito bom de desenho, não. Né? Também vai estar aqui. Muito bom. Então aqui, ó, pessoal, nós temos a interação do complexo antígeno-anticorpo. Tá? Vamos ver se aqui dá para escrever. Antígeno. Anticorpo. Tá? Quando eu tenho essa interação do complexo antígeno-anticorpo, isso me gera uma constante, tá? Uma grandeza numérica, matemática, tá? Que é a constante de dissociação. Tá? Então aqui tem uma outra informação, tá? Que o complexo antígeno-anticorpo ele é complementar em carga e forma. Por isso que lá na figura lá do repertório no Falsa B, diz que a interação, né, do antígeno é complementar ao anticorpo. Tá? Então essa constante que eu estava falando, a constante de dissociação, né, é um número que reflete aqui essa interação. A concentração de antígeno mais a concentração de anticorpo, definido pelo complexo antígeno-anticorpo. Então essa constante de dissociação que determina a afinidade, ela é muito importante. Tá? Porque os anticorpos, né, são gerados vários tipos de anticorpos, né, a resposta é policlonal, mas existe anticorpo de baixa afinidade, tá? Anticorpo de baixa afinidade e anticorpo de alta afinidade, né? Então, provavelmente aquele anticorpo protetor que vai aglutinar, que vai precipitar, que vai neutralizar, o que vai induzir a fagocitose, tá? Ele tem que ter tanto afinidade pelo antígeno, como está mostrando aqui, pelo antígeno, quanto pelo receptor de FC, né, no caso aí da fagocitose. E a afinidade, né, determina a existência dessa molécula de anticorpo, tá? Ok? Está mostrando aqui uma molécula de GM ligado aqui ao antígeno, tá? Então a intensidade com que a superfície ligante de antígeno e anticorpo se liga a um epitopo é chamado de afinidade. E a avidez é a intensidade do total de ligações do complexo antígeno-anticorpo. Lembrando que o antígeno ele pode ter dezenas ou centenas de epitopos, dependendo da sua complexidade. Então, vocês estão vendo que realmente a afinidade é uma propriedade muito importante do sistema imune. Então, ela é importante para determinar a ativação, para determinar a seleção, para determinar a função que esse anticorpo vai ter, tá? Então é uma propriedade muito importante. E como que pode ser usado para geração de vacinas, né? Já que o tema é esse, é definir. Então, na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês, né? Vocês também já devem ter algum conhecimento por ter feito bioinformática, mas hoje com a revolução pós-genômica, né? Disponibilidade já das sequências de DNA, de RNA, sequências proteicas, né? Das proteínas já sequenciadas,
Então nós temos muitos bancos de dados, né? Muitas estruturas e muitos algoritmos. A gente pode fazer a predição dos epitopos, né? Selecionar os candidatos vacinais. E aqui esse trabalho, né, ele está mostrando isso. Como se dá a seleção de antígenos, de epitopos, tá? Para gerar respostas imunes protetoras e duradouras. Então, mostrando aqui aumento da eficácia da vacina, né, por peptídeos sintéticos para se tornar superantígeno. Ok? Então aqui nesse trabalho eles tinham já um peptídeo, então ele está fazendo um peptídeo contra Streptococcus, é uma bactéria que provoca aí muitas infecções, né, inflamações, tal, e que ele já tem um peptídeo de uma proteína dele lá, tá? Tem uma, eu estou conservado, né, a proteína M. O que eles fizeram? Então, a partir desse peptídeo, tá, eles inseriram uma série de modificações. Primeiro geraram os peptídeos, fizeram modificações nesses peptídeos e compararam então esses peptídeos gerados com o peptídeo que deu origem. Tá? Então o que eles viram? Que um dos peptídeos gerados, no caso aqui o 7, induziu anticorpos, tá aqui, ó, induziu anticorpos com afinidade significativamente alta, tá aqui, ó, quando comparado com o peptídeo induzido pelo 145 básico. E esse peptídeo que induziu uma proteção superior a 10.000 vezes, né, no desafio, quando comparado ao peptídeo parental. Tá? Então nós temos aí, então, mostrando para vocês, né, por isso que ele usa o termo superantígeno, que as modificações geraram peptídeos com maior afinidade. Olha aqui, com maior afinidade, vou chamar a atenção para vocês, com maior afinidade, deixa eu ver se não é, com afinidade significativamente maior, e também o peptídeo induziu um aumento na proteção de mais de 10.000 vezes. Tá? Aqui ficou tudo bagunçadinho, mas... E o que ele requeriu apenas uma única imunização. Então, olha que beleza. Então, o aumento da imunidade levou, então, o aumento da afinidade levou, então, a uma proteção, uma resposta imune protetora, sem necessidade de reforço, tá? Então, esse estudo define a estratégia que racionalmente melhora a imunogenicidade dos peptídeos e tem uma aplicação ampla no desenvolvimento de vacinas contra agentes infecciosos e não infecciosos. Aqui, pessoal, é um dos resultados, né? Nós temos aqui uma sobreposição dos peptídeos com o peptídeo parental. Então, isso que retrata aqui as duas cores. O que houve de mudança, e o que eles viram no final é que as mudanças melhoraram a questão
da disposição da estrutura secundária do peptídeo, aumentando então a conformação das alfas hélices, tá? Como estou sublinhando aqui. Então, eles mediram no gráfico aqui o P17 e o P45, né? E o P17 tem um pouco maior a formação de alfa hélice, né? O que reflete então no aumento significativo da afinidade, tá? Ok? Isso a gente não vê falar nos livros, tá, pessoal? A gente não vê nos livros clássicos falando da afinidade como a propriedade. A gente fica lá um pouco lá no próprio, não próprio, self, não self, na especificidade, na geração das células e tal, mas realmente os textos básicos. Bom, então eu vejo esse um caminho, tá? A outra coisa, né, é a questão da estratégia da imunização. Ou como garantir, tá? Então a afinidade ela vai ser muito importante, vai impactar aí na qualidade da resposta, né? Induzir respostas protetoras. E a resposta duradoura. Tá? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá? Mas vamos continuar aqui para falar, tá? Trabalhar um pouco, né, primeiro com vocês da questão da memória, tá? Então, a dificuldade de se desenvolver imunidade protetora duradoura sem a necessidade de reforço ainda é um grande desafio, porque um trabalho aqui anteriormente mostraram, eles conseguiram isso, né? Uma única imunização. Muito bom, né? Vamos ver se a gente consegue aproveitar esses dados para fazer realmente vacinas protetoras duradouras. Então, o paradigma central da vacinologia postula que a imunidade protetora é devido à indução de células de memória de longa duração. Será? Que o reforço induziria respostas imunes secundárias, onde haveria expansão destas células de memória, o encontro posterior com o antígeno induziria ativação e imunidade. Então, eu não estou negando, tá, pessoal, que isso aconteça, que essas respostas imunes secundárias aconteçam. Mas nem sempre, né, elas induzem proteção ou essas memórias são de longa duração. Tá? Por quê? Porque os esquemas tradicionais de vacinação induziriam células de memória que essas permaneceriam por tempo indefinido, mesmo na ausência de antígenos, né? Bom, não sei se é verdade, vamos ver realmente se isso é verdade, tá? Mas se isso aqui sempre acontece, por que a maioria dos candidatos vacinais falham? Por que o tempo de maturação para algumas vacinas é tão grande? Tá, pessoal? Então vamos lá. Muito bem, né? Então vamos trabalhar um pouquinho mais da questão de memória, né? Como proposto lá nos nossos objetivos. Seriam as células de memória células de longa vida? Quais condições isso acontece? Tá? Porque a maioria dos esquemas vacinais falha em induzir memória associada à imunidade protetora permanente? Tá? Quais propriedades definem o funcionamento do sistema imune que poderiam ser utilizadas na indução dessa imunidade protetora? Tá? Então, daí, a necessidade de se conhecer, tá, as propriedades que definem o funcionamento para que você consiga atingir essas condições. Então, aqui nós temos
uma resposta, né, um retrato da resposta imune. Aqui nós temos o processo de ativação, proliferação, formação dos efetores, né, do plasmócito, secretando anticorpo, efetor da imunidade humoral. E aqui os linfócitos têm efetores, né, que vão dar subsídio para essa resposta, para as células B, os macrófagos, para os neutrófilos, né, para outros linfócitos, como o T citotóxico, e alguns irão regular a resposta. Tá? Então, tudo isso faz parte da resposta, né, a indução da resposta, o controle. Vejam aqui, né, nós temos duas imunidades, né, aqui a imunidade celular. Vejam aqui que a resposta cai ao longo do tempo. E que esses efetores, eles morrem. E que permanece, né, por algum tempo, as células chamadas células de memória, que, uma vez estimuladas pelo antígeno, vão passar por esse ciclo de ativação, proliferação, formação de novos efetores e mais células de memória. Então é natural e lógico que você consiga responder para aquilo que normalmente você tem contato no seu ambiente. Tá? É como a memória neurológica. Então aquilo que você constantemente estimula o seu cérebro, ou seja, aos neurônios a fazerem conexões e dispararem conjuntamente, a partir de um dado estímulo, isso acontece também com os linfócitos, né? Tem linfócitos proliferando, formando sinapses imunológicas, como alguns gostam de dizer, para estímulos, né, presentes no ambiente daquele indivíduo. Né? Então, essa memória é dependente do estímulo, como a nossa memória neurológica também é. Né? Então, para coisas que você é pouco estimulado, faz pouco, muito tempo, você demora até que as conexões se estabeleçam. Tá? Então é por aí, é fisiologia, então depende da interação, né? Lembra no início da aula que eu falei que a qualidade da interação é muito importante, né? Para o organismo como um todo, né? Vários níveis. Muito bem, memória. Então, isso aqui já é sabido, são respostas mais rápidas. Tá? Então, essas células de memória aqui, elas têm uma modificação do seu metabolismo. E outra coisa também, nós temos um maior número de células que respondem a esse antígeno, a esses antígenos presentes lá no ambiente. Tá? Enquanto aqui nós temos poucos linfócitos capazes de responder, aqui eu já tenho um número muito maior. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro isso. Né? Então há a expansão clonal, a proliferação e geração de células. Então aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção que a memória, ela é propriedade do sistema, ou seja, da qualidade do sistema, das suas interações, não necessariamente de células individuais. Tá? Então isso é importante que a gente tenha. Mas estudando um pouquinho mais sobre a memória, tem dois conceitos em termos de memória, que são trabalhados por todos os autores. Tá? Então tem aquela memória chamada memória central e memória efetora. Então a memória central, o conceito é de que você tem um número muito grande, um pool de células que compõem como se fosse um repertório de células que já experimentaram contato antigênico, mas que no momento não estão sendo ativadas. Tá? Estão mais em repouso. Mas que têm o potencial de gerar as células efetoras. Tá?
E por outro lado, né, mas que tem pouca, como tem menos atividade, né, elas têm pouca ação efetora. Por outro lado, nós temos células da memória efetora, então células que vão desencadear assim, a sua ação, dependendo aí da programação dessa célula. São linfócitos citotóxicos, né, são T auxiliar ou linfócito B. No caso, o linfócito B seria o plasmócito ou os outros T efetores. Ok? Então, os linfócitos, então, existem vários marcadores, né? Um dos primeiros a ser caracterizado foi o CD45, mas existem vários outros. E aqui nós vamos trabalhar com CCR7. Quem que é o CCR7? É um receptor de quimiocina. Tá? São citocinas com atividade quimiotática, tá? Que faz a atração dos linfócitos. Então, as células que expressam esse receptor CCR7 são classificadas dentro da memória central. Tá? Memória central. E as células que deixam de expressar o CCR7, né, elas estão classificadas dentro da memória efetora. Muito bem, então aqui nós temos um pouco desse resultado e das características dessa célula. Aqui nós temos uma figura característica, né, de uma imunofenotipagem, utilizando citometria de fluxo, marcação das células TCD8, T citotóxicos. Então nós temos aqui o marcador CCR7 e o marcador CD45, RO, tá? Então células que já ativaram. Então aqui nós temos intensidade, tá, dos linfócitos marcados com esse marcador ou com esse marcador, e aqui 4 quadrantes. Nesse ponto aqui, então nós temos as células que não se marcaram muito pobremente com CCR7 e com CD45. São células não marcadas, não expressam nenhum nem outro. Podem ser células chamadas de naive, né? Células que não experimentaram o contato antigênico, uma ativação. Aqui nós temos então, tá, células que expressam um marcador, né, com alta intensidade de fluorescência para o CCR7. Então são células CD8 positivas, CCR7 positivas. E aqui nós temos uma outra população de células, né, de CD8 que são CCR7 negativas, mas CD45RO positivas. E aqui, nesse quarto quadrante, nós temos células que são duplo positivas para essas duas características, ou seja, são CCR7 positivas e CD45RO positivas. Nós temos várias subpopulações. Então, como é muito clássico nesse tipo de estudo, os autores fazem delimitações, ok? Delimitações nessas populações aqui, que estão delimitadas aqui, que é chamado gate, eles fazendo gated, né? Certo? Foram, entre parênteses, gateadas, né? Então aqui eles estudaram dois novos, nessa população anteriormente selecionada, dois novos marcadores, CD95 e o CD28, tá? Então aqui o gate sobre CD45 negativas e o R7. Então nessa população aqui, com relação à expressão, tá? Então nós temos aqui que expressam CD8 e uma parte expressa CD95. As células duplamente marcadas, tá aqui, essa pequena menor população, né, dupla marcadas, tem uma alta expressão, né, e dá para ver que a granulosidade, né, são bastante
homogêneos com relação a essa complexidade citoplasmática. As que são RO, mas essa população CCR7 negativa e CD46 positivo, em que elas diferem muito, tá? Nesse gráfico de histograma. Então é uma população bastante variável e menor aqui das duplo negativas. Então com isso, né, então ele está mostrando aqui as células naive, memória central e efetoras. Tá? Então o que eles conseguem? Pela presença então de determinados marcadores, a presença de, ou ausência, né, das células vão ganhando marcador e elas vão perdendo marcador, né, de acordo com as condições de estímulo. Tá? Então as células memória mais ligada à memória central, o que elas têm? Elas têm uma capacidade de proliferação, de automanutenção e são capazes de direcionar aos tecidos. Esse homing aí quer dizer como se fosse um GPS que direcionasse onde a célula deve ficar. Por sua vez, as células da memória efetora, elas têm, né, proliferação muito baixa, né, mas elas têm uma ação efetora muito alta. Tá? Então, são alguns parâmetros, alguns trabalhos que você pode, né, lá nos seus estudos, quando você, né, ao final do seu processo de imunização, após o desafio, você vai coletar os linfócitos. Tá? Então, um dos correlatos de proteção, você pode estudar vários marcadores, tá? E caracterizar em termos de memória seus linfócitos. Tá? Eu vou mostrar outros correlatos de proteção. Tá? Muito bem. Uma população celular que vem sendo muito estudada, muito importante no processo de indução de memórias efetoras e duradouras, é essa subpopulação de linfócitos T auxiliares, chamado células T auxiliares foliculares. Tá? Onde que essas células T foliculares estão? Estão ali muito próxima dos linfócitos B, tá? E como auxiliares fornece ajuda para que as células B proliferem, sofram a maturação da afinidade lá nos centros germinativos. Tá? Então aqui, tá, eu tenho essas células que vão secretar, tá, fatores de crescimento e diferenciação celular para formar os linfócitos B. E eu tenho uma outra célula que está junto, não está mostrando aqui, que são as células dendríticas foliculares, tá? Assim como os linfócitos T auxiliares foliculares. Então as células dendríticas, elas vão apresentar os antígenos para os linfócitos B ativados, e aqueles linfócitos B que se ligarem com alta afinidade a esses antígenos, tá, serão, portanto, os linfócitos B que vão sobreviver. Serão selecionados e que vão virar plasmócitos. Tá? Aquele anticorpo de qualidade que é muito importante para a proteção. Tá? Então aqui eles usaram
um anticorpo anti-CD57, fizeram uma imunistoquímica, né? Esse aqui representando aqui um folículo e mostrando a presença dessas células aqui. O próximo slide mostra vários marcadores, né, para caracterização dessas células, expressão desse receptor de quimiocina, dessa quimiocina, né, outras moléculas, né, que fazem então com que a célula ela se localize aqui. Tá muito bem. Então esse conjunto de dados agora, né, que eu mostrei para vocês, muito importante para falar da memória, como que é essa memória, né, a participação dos linfócitos T auxiliares foliculares, os linfócitos T, as células dendríticas foliculares, e aqui novamente nós temos, né, o processo de ativação, proliferação, formação dos efetores, né? Então, aqui ele está chamando, lembra que no desenho anterior, esse linfócito ele morria, tá? Vê se a gente vê aqui. Tá vendo? Ele morria, tá? Deixa eu pegar aqui. Sofre apoptose, tá? Ok? E aqui está mostrando que os plasmócitos gerados são de vida longa, né? Alguns plasmócitos são de vida longa. Nós temos que ter muito cuidado com as generalizações, tá, pessoal? Não está caindo aqui? Aqui o título de anticorpo não está caindo? Por que está caindo? É porque a produção de anticorpo está diminuindo. Por quê? Porque diminui essas células. Então, se ele tivesse aqui continuando, tudo bem, né? Mas o que ele está fazendo? Ele está caindo. Então, com o reforço ou a persistência do estímulo, tá? O que acontece? É a resposta imunossecundária. Resposta primária, resposta secundária. Então, passam a responder agora as células de memória, né? Ver o que caiu. Então, tem um maior número de células. A produção, tá vendo aqui, ó, tem uma taxa, aqui eu tenho outra taxa, né? Então, velocidade de produção, a quantidade de anticorpo produzido é muito maior e a qualidade desse anticorpo também, né? Por quê? As células de memória, né, que serão ativadas, elas vão passar por um processo de seleção para gerar linfócitos B com anticorpos de alta afinidade, como havia explicado, tá? Então vão gerar plasmócitos e células B, né, mais células respondedoras do antígeno. Aqui fica mais claro nessa figura, né? No início eu tenho poucas células respondedoras do antígeno. Após a exposição ao antígeno, eu tenho um tempo, né, pelo menos uma semana. Então, no início eu tenho uma produção de IgM, né? Que dura uma semana, com 7 dias depois, 15 dias ela já cai. Mas a produção de IgG começa lentamente. Quando a de IgM está caindo, a IgG está subindo. E 21 dias depois, o que acontece? Cai, olha, né? Aqui tem a produção total de anticorpo. Então cai, pessoal, olha, a níveis. Então, a maioria das células dos plasmócitos não são de vida longa. Está muito claro para mim, não sei se está para vocês, mas para mim está muito claro, tá? Muito bem. Aqui o antígeno é introduzido novamente,
O que acontece? Então agora eu tenho a resposta do número maior de células que vão expandir, né? Então tem o maior número de efetores formando e depois o maior número de, né? Por isso que a memória se mantém. Então eu também tenho uma resposta pequena de GM transitória, mas eu tenho uma resposta muito maior de IgG, olha, que é uma queda lenta, vai caindo lentamente, não cai rapidamente. E a quantidade de anticorpo total também é muito maior, tá? E a velocidade de produção, aqui, ó, o pico se deu aqui, ó, com em torno de mais ou menos 21 dias. Aqui o pico se deu com uma semana mais de antecedência, com 15 dias. Né? Então foi muito mais rápido, melhor, e o anticorpo também formado de maior afinidade. Muito bem, então mostrando que a resposta ela é específica. Se a gente usar um outro antígeno não relacionado, que a resposta aqui é primária para aquele antígeno não relacionado. Tá? Muito bem, né? Parece que foi fácil, né, produzir a resposta, produzir a vacina, né, resposta imunossecundária, célula de memória, mas, no entanto, para muitas doenças ainda não existem vacinas. Tá? HIV, malária, doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, etc. Apesar do longo período de pesquisa nessas áreas. Né? Vamos chamar aí todas, né? Algumas malária mais de 100 anos, está beirando isso. Apesar de promissor, né, a adoção de tecnologia de última geração, né, até como a vacinologia reversa, entre outras, não melhorou esse quadro. Né? Por exemplo, já se aplicaram todas essas técnicas e, pelo menos para HIV e para malária, não se conseguiram. Tá? Então, muitos candidatos à vacina têm falhado sistematicamente em induzir resposta imune protetora e duradoura. Esses candidatos, pessoal, eles induzem respostas imunes. Ou então, pessoal, a gente pode falar assim, induz no modelo experimental e não induzem no homem. Pode ser uma das questões. Então aqui também chama a atenção da complexidade de produzir vacina contra esses organismos. Por quê? Reservatórios animais, muitas são transmitidas por vetores, tem essa variabilidade genética, ou seja, essa variabilidade genética vai levar então a variação antigênica, né? Variação do gene, variação antigênica. Tá? E no caso da dengue, né? Nós estamos quase chegando a uma vacina para dengue, não tem modelos experimentais. Né? E que eles fazem? Injetam o vírus no cérebro do camundongo. Pelo amor de Deus, né? Onde o vírus replica, não, mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui, pessoal, esse cara aqui é um trabalho da Science, né? Já de 2008, mas tudo bem. Eu quero trabalhar a informação. Mostrando o orçamento do NIH, vários milhões de dólares, mostrando que a falha nas vacinas tem induzido a um retorno às questões básicas. O que nós não estamos entendendo, sabendo, que leva então a uma falha na produção de vacina. Então é um campo ainda, tem muito a ser estudado, tá, pessoal? Aqui
na vacina para HIV, né, que o mundo já buscou muito, nós estamos buscando agora a vacina para o novo coronavírus. Então, mais de 100 testes realizados antes resultou na falha de todos os testes, apesar de grande quantidade de dinheiro que foi usado. Então, aqui reforça essa ideia, né, que a gente precisa de um novo direcionamento, novas ideias. Bom, então eu falei para vocês que esses organismos são muito complexos, tá? Existem vetores, tal, blá, blá, blá. Mas será que nós não conseguiríamos induzir uma imunidade protetora? Será que não é possível induzir ou é possível induzir? A gente não está sabendo como induzir essa imunidade. Então, a falha dos candidatos a induzir imunidade protetora não é devido à incapacidade do sistema imune em montar respostas imunoprotetoras, uma vez que dados da literatura apontam essa direção. Então, vamos apontar aqui vários dados. Vou chamar a atenção do modelo experimental da malária e da schistosomose. Em humanos e para outras parasitoses, existe esse conceito de normais endêmicos. O que seriam os normais endêmicos? São indivíduos que vivem na área onde a transmissão, no caso da schistosomose, indivíduos que têm contato com a água, obviamente são indivíduos mais adultos, né, que a faixa etária é bem mais jovem, mas que apesar de ter contato com águas contaminadas, eles não têm infecção. Tá? Ok? E já se mostrou que a resistência é mediada imunologicamente. Tá? É um grupo diferenciado. Ok? Na esquistossomose, existe um modelo de vacinação, tá? Que é com cercárias irradiadas. Já foi estudado por vários grupos na Inglaterra, do qual eu participei, né? O professor Alan Wilson foi meu orientador, né? Ele já pesquisou muito, ele usou muito esse modelo de cercária irradiada, né? Ela induz imunidade em animais. Principalmente você usar cercária irradiada, tá? Com IL-12, usando IL-12 como adjuvante. Então fica como se fosse um padrão ouro, né? Chega a quase a 90% de proteção. Tá? O que seria muito bom. Então, mostrando então que é possível induzir a imunidade. Na malária, tá? Em áreas com alta transmissão de malária, para indivíduos que vivem, né, muitos anos, essa exposição contínua induz a imunidade nesses indivíduos, tá? Que garante uma imunidade contra a reinfecção. E que é rapidamente perdida, tá? Quando um cara ele muda de área. Então ela cai quando ele deixa de se infectar. Então isso é chamado então de imunidade concomitante. Isso pode ser feito para a schistosomose, para a leishmaniose, como mostrado aqui, ó. Ok? Quando você tem a presença do parasita, o parasita está lá no seu organismo, ele está liberando antígenos e está estimulando a imunidade. Apesar de frequentemente ela não eliminar o parasito, ela impede que o indivíduo obtenha altas cargas. Né? Mas especialmente eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu já tinha mostrado o modelo com as cercárias irradiárias na schistosomose, induz, né, principalmente com IL-12, induz imunidade protetora. E esporozoítos atenuados por radiação, pessoal, tá? Induz uma proteção estéreo e de longa duração. Né? Deixa eu apagar. Espera aqui, borracha. Apagou, obrigado. Ok? Uma proteção estéreo de longa duração.
Então isso aqui é muito importante. Então, não apenas reduziu a carga, mas eliminou todos os parasitos. E essa imunidade foi de longa duração, né? Batendo aí com o conceito aí que eu trabalhei com vocês do objetivo da vacinação, tá? Então todos os outros modelos de vacinação para cercar irradiado, para malária, usando vetores virais, usando vacinas de DNA, né, que eu vou trabalhar na próxima aula, não funcionaram, tá? Ok? É muito interessante esse modelo aqui. O que será que acontece aqui que nós não conseguimos replicar? E outra infecção viral, a dengue, ela induz uma imunidade protetora soro específica. Tá? O Brasil aí está próximo de uma vacina contra a dengue, mas a gente fica protegido, né? São 4 sorotivos, a gente fica protegido. Apesar de poder existir variação dentro de um sorotipo, o mesmo sorotipo, né, que é vírus RNA. Aqui no dengue, pessoal, é interessante mencionar que os anticorpos protetores são neutralizantes. Mas a gente também tem anticorpos de baixa afinidade que vão induzir aquele fenômeno de ADE. Antibody Dependent Enhancing, ou seja, o aumento de infecção dependendo do anticorpo. Geralmente o anticorpo de baixa afinidade faz com que a célula fagocite o vírus em vez de neutralizá-lo. Tá? Estou chamando a atenção para a questão da afinidade. Tá? Muito bem, vamos voltar aqui. Tomando por princípio que a proteção duradoura é conferida pela presença de altos títulos de anticorpos específicos, com alta afinidade, tá, pessoal? Vamos chamar assim, anticorpos neutralizantes, pensando aí na questão, como exemplo, os vírus, a manutenção desse estado de proteção requer a presença do antígeno. Tá? Por isso a gente fez aquela aula prática de preparo de imunógeno com adjuvante, com alúmen, com a nanopartícula. Tá? Como que agem os adjuvantes? Tá? Então, a ausência de uma estimulação antigênica persistente, eu estou dizendo não necessariamente forte, poderia explicar em parte a falha de muitas vacinas em induzir respostas imunoprotetoras por longos períodos. O que acontece, pessoal? Com a maioria, existe um correlato de proteção muito importante chamado desafio. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar mais isso. O que a maioria dos pesquisadores faz? Faz o desafio no pico da resposta imune, né? Logo após da última, muito pouco tempo depois da última imunização. Então, o que deveria ser feito? Desse desafio, ser feito muito tempo depois, 60 dias depois, 90 dias depois, para saber se a resposta ela se mantém. Tá? Não estamos dizendo que as estratégias clássicas ou atuais não estimulam a resposta imune. Estamos dizendo que elas não são suficientes para manter a resposta imune duradoura. Né? Então eu trabalhei com vocês a questão de propriedades do sistema imune, como que isso pode ser trabalhado, né, para gerar lá, que eu mostrei aquele artigo do superantígeno, e como manter a resposta agora. Tá? Nós estamos caminhando aí para esse lado agora. Então, dentro do nosso ponto de vista, uma forma de indução de respostas totalmente duradouras seria uma estimulação contínua. Tá?
Mas o reforço é uma tarefa exaustiva, dispendiosa, de baixa adesão. Tá? Então, nossa sociedade, né, de uma maneira geral, principalmente nosso país, está numa zona de conforto. Veja aí o que está acontecendo com o sarampo, né? Ou seja, onde as pessoas deixam de vacinar, a doença volta, né? Então, por isso aí a baixa adesão. Então, o ideal é vacinar uma vez, como naquele trabalho que eu mostrei, né? Com super antígeno. O cara vacinou uma vez, comparado com peptídeo parental, ele conseguiu uma proteção muito superior. É possível? Claro que é. Então, eu vou falar aqui do sistema ABO e vou mostrar aqui alguma série de trabalhos relacionando agora, então, a estimulação, o tipo de antígeno e a memória imunológica, né? Para a gente finalizar aqui a nossa aula, então. Então, uma vez, o indivíduo ele nasce sem os anticorpos contra os grupos sanguíneos ABO. E ele adquire ao longo da vida. Tá? Mas uma vez que ele adquire, ele nunca mais deixa de produzir. Tá? Ou seja, então aqui é um exemplo que eu estou usando para essa estimulação persistente, né? Como acontece aqui pro. E interessante que o antígeno que induz a produção do anticorpo contra o ABO, ele não está presente no indivíduo. Né? Lembra lá da seleção do repertório de células, das células P? A presença do antígeno leva à deleção daquele clone? Muito bem. Né? Então, de onde vem o estímulo capaz de estimular essa resposta anti-antígeno do grupo ABO? Tá? Muito bem, então, vou mostrar para vocês. Nós temos o antígeno chamado timo independente, ou seja, porque sua natureza é de carboidrato. Tem um núcleo comum que forma o grupo O, ok? Sabia que se o indivíduo chamado do fenótipo Bombay, apareceu lá na Índia, ele não tem esse núcleo, ele forma anticorpo contra o grupo O, tá? Então a presença do grupo O, como a presença do AB e do A e B juntos, né, faz a deleção daqueles clones, tá? Então, o indivíduo do grupo A tem um resíduo adicional chamado N-acetilgalactosamina. Tem uma outra variação também, né? Tem outros carboidratos, mas o mais comum é N-acetilgalactosamina. Indivíduos do sangue bom, do sangue B, né? Como essa pessoa que vos fala, sangue bom, tem um resíduo de galactose. Um sangue são bem docinhos, né? Muito bem. Então, aqui ó, nós temos hemácias que só tem aquele núcleo comum, hemácias com antígeno A, hemácias com antígeno B e hemácias com os antígenos A e B. Então, os indivíduos, tá, do grupo O, eles não formam anticorpo contra o próprio grupo, tá? Mas eles formam contra o A e contra o B, tá? Considerando esse grupo sanguíneo de A e B, tá? Ok? Então ele não pode receber nem de A, nem de B, nem de AB, porque ele tem os anticorpos. Os anticorpos reagiriam então com esses antígenos presentes nas hemácias, mas ele recebe do outro O. Os indivíduos do grupo A produzem anticorpo anti-B. Tá? Então ele não pode produzir contra o A, senão teria doença autoimune. Tá? E morreria consequentemente disso. Ok? Mas ele pode receber do O e ele pode receber do outro A. Indivíduos do grupo B, por sua vez, produzem anticorpo anti-A. Ele pode receber do O e do próprio B.
Os indivíduos que têm os dois antígenos, né, nas suas hemácias, como mostrado aqui, ó, tá? Eles não produzem anticorpo nem anti-A nem anti-B, tá? Então eles podem receber do A e do B e do próprio AB, tá? Considerando, se colocar outros antígenos, outros halos antígenos, o pessoal chama de anticorpo irregular, mas como RH muda um pouco de figura. Muito bem, então de onde vem então esses antígenos, tá? Que estão então estimulando a produção de anticorpos? Vem da microbiota, tá? A microbiota e também a dieta seria uma fonte interessante, tá, de antígenos para estimular. Por quê? Estabelece, tem função de seleção e defesa do organismo, tá? E é importante fonte de antígeno para a manutenção dos tecidos linfóides associados à mucosa, tanto a nível, né, de mucosa quanto sistêmica, tá? Uma vez que os animais que vivem germe-frios vivem isolados, em isoladores, não apresentam o desenvolvimento desses órgãos. Então, para mim, a dieta, talvez principalmente a microbiota, seria uma estratégia bem interessante de vacinação. É possível? É, já existe projetos nesse sentido, tá? Então, dentro do nosso ponto de vista, uma forma de indução de respostas imunes duradouras seria estimulação contínua do sistema imune, né? Acho que voltou lá atrás. Aqui eu estou apertando aqui o page down. Desculpa. Vamos lá, pessoal. Então aqui nós temos esse trabalho que fala da manutenção por longos períodos, né, de anticorpos específicos a polissacarídeos, tá? Então é isso que o nosso objetivo, nesse caso aqui, como são antígenos time independentes, né, tem que estar avaliando a produção de células secretoras de IgM, tá? Pela característica do antígeno. Então, muitas bactérias associadas a polissacarídeos induzem uma resposta de anticorpo de longa duração, né? Tem várias bactérias encapsuladas. Nós vimos na nossa aula que eu chamei de portfólio, né, vacinas contra estreptococcus, contra hemófilos, né, com bactérias encapsuladas cujo antígeno é o PS, polissacarídeo, que protege o indivíduo. Realmente o adulto, né, a criança responde muito mal, não responde, né, antígenos polissacarídeos. Tá, mas deixa eu falar. Então a manutenção dos títulos de anticorpos específicos poderia ser devido, tá, a células plasmáticas de longa vida, tá? Seria plasmócitos de longa vida, ou, tá, ou uma ativação das células B dirigido pelo antígeno, uma contínua estimulação das células, né, devido ao que? A persistência do polissacarídeo,
tá? Ok? Então é isso que é a ideia que eu trabalhei com vocês. Ele usou aqui duas linhagens, balbicessa, animal transgênico aqui, e usou então como antígeno um polissacarídeo chamado dextran. Então ele viu que a resposta antidextran, ela tem um pico com 7 dias, mas ela se mantém até 150 dias, tá, pessoal? Para o camundongo, que vive 2 anos, né, 370 dias, alguma coisa assim, então 150 dias, tá, corresponde aí a um tempo bastante longo da vida de um camundongo. E ele então vai responder sobre isso. Então ele usou usou ciclofosfamida para eliminar células sensíveis, né? Células que não estão ativadas, que não estão proliferando, e as células resistentes a ciclofosfamida, população quiescente. E usou também experimentos com deoxibromuridina, que é o análogo, né, de um dos nucleotídeos lá, para ver, né, a questão da longevidade dessa população de células secretoras, né? Então ele vai eliminar as células que estão proliferando e usando as células após a proliferação, tá? Então, os plasmoblastos estão localizados na polpa vermelha, associada às células dendríticas CD11, 90 dias após a imunização. Enquanto o carboidrato não é detectado na medula óssea 28 dias depois. Então, com experimentos de depressão específica das células B e anticorpo anti-CD20, que é o marcador de células B, o que ele achou? Tá? Ele achou que, tá, coletivamente, esses encontros demonstraram que a manutenção sérica de anticorpos específicos contra o PS é o resultado de uma contínua formação dirigida pelo antígeno de linfoblastos de vida curta no baço e de uma população de células secretoras de anticorpo mantido na medula óssea de longa duração. Tá? Então, ele está dizendo aí que, na verdade, nós temos aí dois componentes. Uma contínua formação de novos plasmócitos a partir da presença do antígeno e uma população de células presentes lá na medula óssea. Então, a medula óssea é um microambiente propício à manutenção dos... O que precisaria, então, em termos de estímulo de quimiocinas, para fazer com que as células saiam dos linfonodos, no caso aí do baço, e vá se localizar lá na medula óssea. Tá? Ou da persistência do antígeno, né? Acho que não é só um fator. A seguir eu vou mostrar vários trabalhos, uns, né, confirmando, outros não. Aqui um trabalho falando de células de memória de longa duração após a vacinação para a varíola. Né? No estudo eles demonstraram
tá? Que a memória de células B específica durou mais de 50 anos. Ela declina após a imunização e que essas células montam uma resposta anamnética sobre revacinação. Então isso aí não é novidade, tá, pessoal? Ou seja, então isso é clássico, tá? Como que é mantida então essas células de memória, tá? Ou uma memória interna, né, alguma coisa que se parece com vírus e que se mantém. Precisaria saber qual que é esse antígeno, tá? Contra qual antígeno esses anticorpos estão se ligando. Esse outro trabalho, tá, é mais ou menos segue a linha do outro. Resposta de anticorpo secundária, antígeno dependente, declínico e o tempo de vida dessas células de memória. Então ele trabalhou aqui com lipolissacarídeos ligados a um apteno, TNP, e mostrou o seguinte: na ausência do antígeno, as células de memória TNP-LPS têm uma expectativa de vida curta e não persiste mais do que 2 ou 3 semanas após a transferência. Tá? Então, sem estimulação das mortes. Então, os resultados sugerem que a indução, né, persistente de memória anti-antígeno não pode ser explicada pela vida longa das células, que a subpopulação das células de memória é através de um contínuo recrutamento de novas células recentemente formadas e provavelmente dirigido pelo antígeno. Então, pessoal, assim, todos os resultados de um trabalho, eles sempre têm que ser avaliados dentro do escopo da metodologia usada, tá? Que ele usou transferência. Provavelmente ele também pode ter, usando o baço, né, normalmente se usa baço, transferido aquelas células, né, que tem uma vida curta. Seria diferente se ele pegasse esses linfócitos da medula óssea, talvez seria um trabalho bem interessante, né? Que ele fez aqui uma transferência adotiva, né? Pegou de um animal imunizado, então ele transferiu, né, as células para um outro receptor. Então, se ele tivesse transferido o braço, né? Então, por isso que é muito importante ter muito cuidado com as generalizações de um e de outro. Esse aqui, né, usando o modelo da malária, até que pode induzir a presença do antígeno, pode induzir a memória de anticorpos de longa vida e resposta de células B, tá? Então, nós encontramos que a exposição à malária resulta na geração de anticorpos específicos anti-antígeno com a avidez.
Aqui, né, o problema de se trabalhar com humanos é acesso aos compartimentos para se estudar. Então, humanos trabalha muito com PBMC. Tá? Nós vamos fazer uma prática com, com PBMC. Então, ele trabalhou aqui com várias antígenos para várias doenças virais, também de bactérias, tá? E foi ver a frequência de células B. E encontrou que, em casos com múltiplas exposições ou vacinações repetidas, a memória de células B não correlaciona com o título do anticorpo. Achei estranho isso, né? Os encontros sugerem que as células B de memória periférica, olha que coisa complicada, tá? Acredita-se que a maioria das células B, elas não estão periferal aqui, periférico, ele provavelmente está se referindo ao sangue periférico, a janela que usou. Então, que as células B periféricas e os plasmócitos secretores de Cantor podem representar populações de células reguladas independentemente, né? E desempenham diferentes papéis na manutenção da imunidade protetora, né? Choveu no molhado, né, pessoal? Não disse nada não. Então, algumas vacinas, infecções induzem nível de anticorpos estáveis pela vida do indivíduo. Entretanto, os mecanismos pelo qual essas células plasmáticas de longa vida são mantidos por longo período requer ainda novos estudos, uma questão aberta, né? Quem já não sabe disso? Isso também, quando fala que as células se mantêm por um tempo limitado, tá? E em alguns nichos de sobrevivência no corpo, como a medula óssea, tá? Pode existir outros locais também, tá? Aqui reforço aqueles outros dois trabalhos que eu falei com vocês, que a persistência do anticorpo é pensado ser dependente de células de curta vida que geram, né, geradas durante resposta primária, que se transformaria em células secretoras de anticorpos e células de memória. Tá? Tem mais aqui um trabalho que conclui que as células de longa vida e a memória independente do antígeno, inerte ao antígeno. Eu acho que não é, né? Nós temos aí vários componentes, mas não é, tá? Aqui, pessoal, os outros trabalhos, estava falando aí da questão da metodologia, eles usaram polissacarídeo. Então, polissacarídeo pode ser de difícil degradação, né? Manter por mais tempo estimulando, e aqui ele usou a alvalbumina, que é um antígeno muito potente, imunológico, mas é proteína, tá? Então é um pouco diferente. Então são antígenos diferentes. Então esse trabalho mostra modelos correntes sugerem que uma estimulação antigênica contínua das células B de memória é requerida para manter a produção de anticorpo por longos períodos, tá? Então parece ser mais lógico, né, pessoal? Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Na hora que eu estava usando a questão da memória,
imunológica, nós temos o indivíduo jovem e o indivíduo adulto. Tá? Qual indivíduo aprende mais facilmente? O indivíduo jovem. Né? Ele fala, quando era jovem. Então, quando o indivíduo é jovem, o que acontece? No estímulo, as conexões estão estabelecendo. Então, quando você dá o estímulo, então se estabelecem conexões, algumas parecem ser bem fortes, e o indivíduo, mesmo na fase adulta, idosa, bem avançada, ele lembra de coisas, né, quando ele era bem jovem, e não lembra de uma memória curta, tá? Que a questão de estabelecer as conexões. Então, como eles foram, as conexões foram estabelecidas, né, no indivíduo jovem, e provavelmente nós usamos isso no camundongo, né, essa memória se mantém. Ao passo que no indivíduo adulto é muito difícil do indivíduo estabelecer novas, é mais difícil do indivíduo estabelecer novas conexões, né, novos aprendizados, ele gasta mais energia, gasta mais tempo, tá? Ok? Então a questão da idade é um outro fator, tá? Aqui um outro trabalho mostrando alguma proteção, né, células de memória protetora antivírus, são cíclicas, proliferam localmente em associação a centros germinativos com persistência do antígeno e, portanto, parece responsável pela manutenção de elevados títulos de anticorpo. Então, aqui a indução de centros germinativos de longa vida associados com a persistência do antígeno após a infecção viral. Tá? Outro trabalho. Esse aqui fala a mesma coisa que as células B de vida, memória de vida curta, que transformam em plasmose. Portanto, para a vacina induzir títulos de anticorpo protetivos de longa duração, eles precisam repetidamente fornecer ou continuamente manter o antígeno em quantidades mínimas sobre um longo período de tempo nos órgãos linfóticos secundários ou na medula óssea, para ter números suficientes de células B de longa vida para maturar em plasmócitos de vida curta. Tá? Então, na literatura a gente encontra mais, essa parece ser uma ideia mais corrente, apesar daqui a gente não pode eliminar as outras ideias. Tá? Você tem aí, dependendo da presença do antígeno, da qualidade desse antígeno, né? Ok? E nós estamos quase finalizando mais um trabalho mostrando tem bom corpo de evidência que a célula B de memória é dirigida pelo antígeno. Então aqui, sobre as células T de memória, argumentos da dependência do antígeno. Ok, pessoal. Finalizamos assim a nossa aula, tá? Podemos ver, né, sobre as propriedades que definem o funcionamento, e eu chamei a atenção de uma propriedade que quase nunca é comentada, que é a afinidade, como ela interfere na ativação dos linfócitos, na sobrevivência dos linfócitos, na geração de anticorpos protetores, tá?
como que isso pode ser trabalhado para a geração, né, de vacinas seguras, eficazes, como naquele trabalho lá do superantígeno, como que é a memória e como que a gente garantiria essa memória. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar aí a questão das novas técnicas e também trabalhar a questão dos correlatos de proteção. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.